Bom dia, alunos. Então, essa é a nossa primeira aula prática, tá? Vou tentar aqui fazer, então, uma teórica da prática, né? Para que a gente possa entender o princípio do experimento que a gente faria nas práticas para tentar, assimilar o conteúdo da teórica, né? Então, eu vou começar. A aula 1 na verdade, um texto sobre biossegurança que eu vou postar no AVA para que vocês leiam, tá? E aí, já vamos partir logo para a aula prática 2, que seria o espectro de absorção do azul de Comas. Essa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2, porque a parte 1 seria a teoria, né, os princípios aqui. Como é a primeira aula, ela é um pouquinho maior, por isso que eu vou dividir entre parte 1 e parte 2. E a parte 2 fica para a semana que vem, porque eu preciso de um conteúdo da teórica que eu vou dar na semana que vem para que vocês entendam a prática. Mas eu já vou introduzir nessa parte 1 desta aula o conceito de espectrofotometria, que a gente vai usar muito aqui na bioquímica, tá? Então, essa aula 1, o que a gente utilizaria de material? O espectrofotômetro, que é um equipamento que a gente vai, inclusive, entender sobre ele hoje aqui nessa parte 1, tá? Tubos de vidro, né, de 5 ml, pipetas automáticas e ponteiras de 10, 100 e 1 ml ou 1000 microlitros. Solução de Comasse, que é um corante que utilizado para analisar proteínas, e é esse conceito que a gente vai ver na aula da semana que vem, que eu vou precisar então para a parte 2, que eu mencionei. Uma solução de albumina, que é uma solução, albumina é uma proteína, então eu tenho uma solução que a gente chama padrão da molécula que a gente quer quantificar aqui no espectrofotômetro. No caso, a nossa aula é sobre proteína, então a nossa solução padrão é de uma proteína, que a gente conhece a sua concentração. Nesse caso, a gente utiliza a albumina numa concentração de 1 miligrama por ml, tá? Quanto de peso tem em x ml. Então, no caso, a cada 1 ml, nós temos 1 miligrama de albumina. Essa é uma solução padrão. Nós temos, então, amostras de concentração proteica desconhecida, que seria a nossa teste, a amostra que a gente quer determinar a sua concentração e a gente não conhece. Vamos imaginar aqui que é o plasma sanguíneo. Eu quero quantificar, ou a urina. Quanto de proteína tem na urina, ou tem no plasma sanguíneo, ou tem numa solução de whey, né? Então, são amostras que eu não sei a concentração e eu quero determinar. Mas, para isso, eu tenho que ter uma padrão, uma solução da mesma molécula com uma concentração que eu conheço. Então, qual que seria o objetivo aqui dessa aula? Aprender os princípios da espectrofotometria e sua utilização, compreender a lei de Lamberт-Beer, que é bastante importante, tá? Revisar o espectro do visível. Então, antes disso, a gente vai relembrar o espectro óptico, né? Obter o espectro de absorção do azul do Comas e identificar os comprimentos de ondas apropriados para a quantificação de proteína. Isso aqui que a gente vai ver na próxima aula, parte 2, tá? Até aqui que nós vamos ver hoje. E realizar a curva padrão de proteína para obtenção do fator de correção e identificar o conteúdo proteico dessa amostra desconhecida usando esse fator de correção que foi obtido com base nessa solução. Então, esses 3 itens aqui a gente vai ver na parte 2. Hoje a gente vai ver esses 3 primeiros aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre o espectro, né? Relembrar o espectro. Então, em 1672, o físico inglês Isaac Newton estudou e elaborou teorias sobre o mecanismo de dispersão da luz.
Newton foi capaz de explicar que a luz branca era, na verdade, composta por todas as demais cores e que essas cores eram relativas à frequência, ou seja, ao comprimento de onda da luz. Então, isso significa que cada cor possui um comprimento de onda diferente, tá? E é isso mesmo. Por exemplo, o visível aqui, ele vai de 700 nanômetros até 400 nanômetros. E cada faixa de cor tem um comprimento de onda diferente, que varia então de 700 a 400 nanômetros. Essa é a região do visível. Comprimento de onda maior e menor compõe então o espectro, que é o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Pelo fato da luz branca então ser composta por diferentes frequências de luz, o índice de refração também é diferente para cada uma dessas frequências, então o desvio angular da luz também será diferente para cada uma delas, né? Então, dessa forma, será possível observarmos o espectro eletromagnético após uma luz propagar-se no interior de um prisma ou em outros meios transparentes, um diamante, né? Onde é possível, então, você tem aqui uma fonte luminosa e aí você tem uma fenda onde ele seleciona uma faixa em linha reta, tá? Uma faixa de luz, assim, que vai incidir nesse prisma no ângulo reto aqui. E aí, essa luz que incide, na verdade, como o Isaac Newton já havia proposto, essa luz que vai incidir, a luz branca, na verdade, ela é uma mistura de todas as cores. E quando essa luz incide num prisma, ela, então, se propaga e separa os comprimentos de onda, mostrando, então, diferentes cores, tá? Então, se a gente tivesse aula prática, eu iria mostrar para vocês, eu tenho um prisma, e a gente iria incidir uma luz branca aqui, e aí a gente ia observar essa emissão do espectro visível, que vai então, né, do vermelho aqui, que é o maior comprimento de onda, até o azul lilás aqui, que tem o menor comprimento de onda, tá? É o que acontece também lá com o arco-íris, né? Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a luz visível, então, ela é um mix de todas, a luz branca, desculpa, na verdade, um mix de todas as cores. E que cada cor tem um comprimento de onda específico, ok? Essa é o que tem que ficar. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa região que está entre 700 e 400 nanômetros aqui, é o que a gente chama de visível. Por quê? Porque é o que a gente consegue enxergar. Como ela é uma mistura de cores, a gente enxerga a luz branca, certo? Comprimentos de onda, então, maiores que 700, correspondem, por exemplo, aqui às ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho, que é inferior ao vermelho, né, que é o 700 aqui, que é o primeiro comprimento de onda dentro do visível. Daí, darará, vai, né, passa para o amarelo, verde, azul e o violeta. Então, o próximo comprimento de onda menor do que 400 nanômetros, né, aqui superior aqui ao visível, mas com menor comprimento de onda, é ultravioleta, tá? Depois, nós temos o raio-x e os raios gama, tá? Que tem comprimento de onda bem pequeno. Bom, então é isso, tá? O espectro de luz óptico é esse e nós focamos, então, no visível aqui, tá? Por quê? Porque é o espectro visível que vai ser importante para a espectrofotometria. Por que é espectrofotometria? Porque você quantifica uma amostra com base no seu espectro de cor, certo? Então, espectrofotometria é a técnica que a gente vai utilizar aqui na bioquímica para analisar as macromoléculas. Na aula de hoje, o foco é
é proteína, mas ela também pode ser usada para quantificar lipídios, carboidratos, etc. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, lá nas análises clínicas, quando você vai coletar um sangue, vai no laboratório para dosar glicose, colesterol, ureia, creatinina, ácido úrico, bababá, etc. Tá? Então, essa técnica chama espectro foto de cor-metria. Então, ela vai quantificar a sua amostra com base no seu espectro de cor, tá? Então, o princípio é que cada macromolécula, cada substância, reage com um reagente de cor e produz uma cor diferente, tá? Reage com um cromófago para produzir uma cor, e essa cor vai ser quantificada aqui por essa técnica. E a sua intensidade de cor é proporcional à sua concentração, ok? Vamos generalizar assim. Então, vamos imaginar, aqui para o COMASSE, que é a aula de hoje, a gente usaria o COMASSE, e ele tem uma cor azul. Então, e aí, quando eu adicionar o COMASSE numa solução, vamos imaginar que eu tenho uma solução de whey protein, né? Eu coloco um whey protein lá, uma grama de whey protein, em 10 ml de água. Aí eu misturo e quero saber quanto de proteína tem ali. Ah, tem 1 grama. Não, 1 grama de whey não significa que tem uma grama de proteína, mas eu quero ver se o que está lá no rótulo do whey que eu comprei é realmente isso. Aí eu vou dosar. Aí eu vou e pego uma solução, 1 ml dessa solução, misturo com o COMASSE e vai ficar azul. E eu faço isso com a minha amostra de solução conhecida, que é a albumina, que eu falei para vocês. Também vai ficar azul. Aí eu vou utilizar da espectrofotometria para determinar a concentração de proteína. Quanto mais proteína tiver no meu whey, mais azul vai ficar aquela solução. Certo? Então, baseado nessa lógica é que a espectrofotometria consegue determinar a concentração das moléculas numa amostra. Mas vamos mais a fundo, vamos entender aqui como é que isso funciona. Então, a espectrofotometria é um método de análise óptico, tá? Bastante utilizado nas investigações biológicas, físico-químicas. Ela baseia-se na medida quantitativa da absorção da luz, radiação eletromagnética, que pode ser, então, ultravioleta, visível e infravermelho. Nós vamos usar visível, tá? Pelas soluções, onde a concentração na solução da substância absorvente, no caso aqui, as proteínas, é proporcional à quantidade de luz absorvida. Isso é o princípio da lei de Lambert-Beer. Professora, não entendi nada, então vamos olhar aqui, ó. Você tem, então, uma luz, né? Olha aqui, ó. Eu tenho uma luz que incidiu num prisma e ela separa aqui em vários comprimentos de onda. Então, vamos imaginar que a minha solução aqui, ela vai ficar, eu disse para vocês, o COMASSE fica azul. Então, eu vou selecionar aqui, dentro no meu leitor, aqui é uma cubeta que é onde está a minha amostra que eu quero analisar. Eu vou selecionar aqui, a luz branca vai incidir num prisma, vai separar em todos aqueles comprimentos de onda, eu vou escolher só o comprimento de onda que corresponde à cor da minha amostra. Aí ela vai incidir. Quando essa luz incide, ela incide numa intensidade. Vamos imaginar que a intensidade que ela incidiu na minha amostra seja 100, ok? Então, a luz incidente aqui vai ser 100. A minha amostra vai absorver esta luz que incidiu proporcional à sua concentração, ou seja, uma amostra quanto mais concentrada, mais ela vai absorver a energia que incidiu, a luz que incidiu. E vai transmitir aqui o que sobrar. Ou seja, a quantidade de soluto
que tem aqui da minha amostra, da proteína no caso desta técnica, é proporcional. Como é que eu calculo a concentração? Eu pego o que incidiu menos o que transmitiu e consigo descobrir quanto absorveu. E ela absorve, quanto maior a absorbância de uma amostra, maior a sua concentração, ou vice-versa. Quanto maior a concentração da minha amostra, maior a sua absorbância, ou seja, mais ela vai absorver e menos ela vai transmitir. Tá, e aí, professor? E aí, que é justamente, este é o princípio da lei de Lamberter-Beer, que diz que a concentração de uma substância numa solução é proporcional à sua absorbância. Ou seja, quanto maior a concentração, maior a absorbância. Beleza? Vamos seguir que a gente já vai entender. Então, ou seja, a reação entre o analito, ou seja, o componente da amostra-alvo de análise, que aqui no caso a proteína, e o reagente cromogênico, que no caso é o COMACE, formam um cromófago, ou seja, forma uma solução de cor, que eu disse para vocês aqui, antecipando, que no caso da proteína, do analito proteína, o cromogênico é o COMACE e a cor vai ficar azul. Então, essa solução aqui com proteína vai estar azul. Então, eu seleciono o comprimento de onda que absorve no azul, a cor azul, e aí ele vai determinar quanto que a minha amostra vai absorver com base em quanto incidiu e quanto transmitiu. Então, essa molécula de cor é capaz de absorver energia e excitar-se em comprimentos de ondas específicos para sua cor. Se ela é uma solução vermelha, eu não vou botar um comprimento de onda que absorve no azul. Eu vou selecionar aqui, ó, o comprimento de onda correspondente à minha amostra, ao meu cromogênico formado, ao meu cromóforo formado, desculpa, tá? Ou seja, dentro do meu equipamento que vai fazer essa análise, já vou mostrar para vocês aqui, ó, dentro desse equipamento vai ter, obviamente, uma luz incidindo, um prisma separando o comprimento de onda, vai ter um mecanismo de selecionar o comprimento de onda específico que eu quero para ele incidir na minha cubeta que está com a amostra, e aí ele vai ter um detector aqui para quantificar a quantidade de luz que chega aqui. Então, o exemplo que eu dei é, se incidiu 100, a minha amostra absorveu 50. Quanto que vai transmitir? 50. Certo? Então, se eu sei que incide, porque o aparelho sabe quanto que ele está incidindo de luz. Se ele sabe quanto ele incidiu e aqui tem um detector que quantifica quanto a amostra transmitiu depois de absorver, eu sei quanto ela absorveu. Se eu sei quanto ela absorveu, eu sei a minha concentração. Por quê? Porque ela segue a lei de Lamberter-Beer. Lá nas análises clínicas, a maioria das análises são usadas pela espectrofotometria, usando uma solução padrão de solução conhecida, como eu mostrei aqui para vocês, que é o caso dessa técnica, que vai usar a albumina, porque a maioria das análises das macromoléculas a serem analisadas obedecem à lei de Lamberter-Beer, exceto as transaminases, né? A transaminase são as enzimas lá do fígado que participam do metabolismo de proteínas, de aminoácidos, que a gente vai ver as transaminases lá quando a gente falar de metabolismo. Então, que é a ALT e a AST, a antiga TGO e TGP, são enzimas analisadas e monitoradas no sangue para avaliar a função hepática do fígado, tá? Elas não são analisadas com base nesse princípio aqui, porque elas não obedecem à lei de Lamberter-Beer, ou seja, a sua concentração não é proporcional à sua absorvância. Glicose, colesterol, ácido úrico, blá, 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 tudo isso
Sim, então nós vamos conseguir quantificar a proteína aqui, porque as proteínas obedecem à lei de Lambert-Beer, tá? Os equipamentos que fazem essa leitura aqui são chamados de espectrofotômetro. Espectrofotômetro quantifica o espectro de cor, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o espectrofotômetro. Ele é um instrumento que mede, então, a absorção de energia eletromagnética numa solução. Exato, ele vai monitorar, vai quantificar a absorção de energia eletromagnética por uma solução. Só que ele detecta o que foi transmitido e faz essa continha para determinar, então, a absorção, certo? Então, olha só. A luz incidiu num prisma, separou nos comprimentos de onda. Eu selecionei aqui só o verde, incidiu na minha amostra, porque a minha amostra aqui absorve no verde. A minha amostra está dentro dessa cubeta, ela incidiu uma luz I0, chamada de I0 aqui, e o detector vai receber o que sobrou. Olha, aqui ele está exemplificando com uma largura. Então, aqui eu tinha uma largura, vamos imaginar, de 100. A minha amostra absorveu 90 e transmitiu 10. Só chegou no detector 10 desse total. Exemplo, estou botando os números aleatórios aqui, tá? Então, ele vai analisar quanto a minha amostra que está aqui dentro dessa cubeta de solução desconhecida absorveu, certo? Por isso que a gente diz que o espectrofotômetro, que é esse equipamento, tudo acontece lá dentro. Aqui, essa cubeta, ao invés de ser uma cubeta, é uma placa, onde tem vários pocinhos, onde você pode analisar até 96 amostras ao mesmo tempo. Mas tem equipamentos que, ao invés da placa, você usa uma cubeta. Então, você analisa uma amostra por vez. Você pode colocar ela aqui, ó, ou a placa aqui dentro. Então, vamos imaginar, esquece a placa, vamos imaginar a placa mais para o ultravioleta. E o visível usa mais aqui, tá? Então, você vai colocar a sua amostra aqui dentro, vai colocar dentro disso aqui, vai fechar para não entrar luz de lugar nenhum. Aí, o equipamento vai fazer o quê? Ele vai incidir. Aqui tem uma fonte de luz, passa por um prisma que está ali dentro e incide na amostra aqui. A amostra absorve e transmite. E aqui do outro lado tem um detector que vai detectar quanto que transmitiu. Aí, ele faz o cálculo de quanto absorveu e me dá o valor de absorbância da minha amostra, que significa quanto de energia eletromagnética, no caso a luz, ele absorveu. Então, os espectrofotômetros, eles utilizam prismas, óbvio, para separar a luz branca em vários comprimentos de onda, cada um da sua cor. Ou grades de difração para selecionar determinadas faixas do espectro de luz. Ou seja, posso querer analisar o ultravioleta, que vai até 380 nanômetros. Lembra daqui? Ultravioleta, aqui ó, até 300, porque é valores menores de 400 nanômetros, né? Então, ele vai aqui de 100 até 380 nanômetros. De 400 nanômetros a 700 é o visível. Então, esse equipamento aqui, ele pode analisar ultravioleta, pode analisar o visível, que eu falei para vocês, só vai ter 381, 400, arredondando até 700. Ou infravermelho, que são comprimentos de onda acima de 700 nanômetros, tá? O mais comum são os espectros do visível, tá? Que é o que a gente vai usar. Então, esse é o famoso espectrofotômetro, que é o equipamento que nós vamos usar aqui para quantificar proteína, depois nós vamos usar para quantificar carboidrato, a gente vai ter uma aula prática de dosagem de glicose, nós vamos ter esse semestre 3 aulas práticas presenciais. Uma delas vai ser a quantificação de glicose, e a gente vai usar esse equipamento aqui. Bom, então aqui rapidamente, né, os componentes básicos do espectrofotômetro. Então tem a fonte de energia, né, a fonte de luz aqui, capaz de emitir uma mistura de comprimentos de onda, é uma fonte de luz branca.
Essa fonte de luz é uma lâmpada, que pode ser uma lâmpada de tungstênio, que é uma lâmpada que emite uma radiação na faixa de 320 até 2.500 nanômetros. Então, né, não vai ter uma lâmpada que emite todo esse comprimento aqui, né? Desde a onda de rádio até o raios gama. Não tem, você tem lâmpadas que emitem comprimentos de ondas específicos. Então, a tungstênio vai de 320 a 2.500. Então, de 320 a 2.500, eu posso usar para quê? Eu posso usar visível e infravermelho, né? Um pouquinho do ultravioleta, não, porque o ultravioleta vai só até 380, ele começa em 320, então você tem ali do 320 só até o 380, é muito... Então, se eu quiser usar, por exemplo, analisar o ultravioleta, eu vou usar uma luz de deutério, que emite radiação na faixa de 200 até 400 nanômetros. E tem as lâmpadas de mercúrio, que emitem radiação no espectro visível e no ultravioleta. Então, de 300 até 600 nanômetros. Só que só vai até 600, não vai até 700, tá? Então, dependendo do equipamento, por isso que quando a gente compra um espectro, a gente pode comprar um espectro visível, pode comprar um espectro de ultravioleta, ou a gente pode comprar um que o vendedor lá, o fabricante, diz que é visível e ultravioleta. O que nós vamos usar na prática é um que é só de visível, tá? Então, dependendo da fonte de luz, você vai ter vários comprimentos de onda e aí você pode analisar a amostra aqui por vários métodos, tá? E o cromador é utilizado para o isolamento do feixe de luz desejado, ou seja, você tem a luz, tem o prisma, que, como falei, que vai selecionar os comprimentos de onda, vai separar a luz em diferentes comprimentos de onda, né? No mix de cores aqui. E aí você tem um cromador, que é uma pecinha que vai selecionar só um deles para incidir aqui na amostra, tá? Opa, desculpa. E nós temos a fenda para colocar a cubeta, ou seja, o local, aquele espaço ali é onde cabe a cubeta. Cubeta nada mais é que o recipiente no qual a minha amostra que eu quero analisar vai ser colocada dentro, tá? Que eu falei aqui pra vocês, meu Deus, que eu falei aqui pra vocês que pode ser usada uma placa também, aí, só que a placa é só pra ultravioleta, tá? O visível utiliza cubeta, na maioria, generalizando, tá? Essa cubeta aqui, obviamente, ela também pode ser de materiais diferentes, tá? Ela pode ser de quartzo ou de vidro, dependendo da amostra que você quer analisar. Mas vou falar já já. E nós temos, por último, o detector, que é aquele item que vai detectar a quantidade de energia que foi transmitida aqui pela minha amostra, ou seja, que chega aqui. Tá? Então, é um circuito medidor que você tem o detector, aí você tem um sistema que identifica essa energia, né, que o detector emite para esse sistema, quanto que ele recebeu aqui, e ele vai fazer aquela continha aqui, transformar isso em absorvância ou transmitância. Absorvância é o que absorveu e transmitância é o que transmitiu. Então, na hora de calibrar o aparelho, isso eu vou mostrar para vocês na nossa aula prática, presencial, que deve ser lá para maio, depois de 16 de maio, junho ou até julho, tá? Ainda vai ser marcado, dependemos da pandemia. Mas existe um modo de você calibrar o aparelho, em que você, então, vai calibrar ele basicamente com 100% de transmitância e 10% e 0% de absorvância. Então, quando não tem nada aqui dentro, você tem 100% de transmitância e 0% de
absorbância. Então, tudo que transmitir vai chegar no detector. É assim que a gente calibra o aparelho. Para que depois, tudo que não chegar aqui foi porque foi absorvido. A lógica é essa, tá bom? Bom, então, em resumo, de novo aqui, nós temos, então, uma fonte de luz, né? O prisma, que vai receber essa... É porque esse aqui, na verdade, a luz, ela sai em várias direções e esse colimador vai afunilando essas radiações para que elas todas cheguem aqui no prisma no mesmo ponto. Isso facilita, aumenta a intensidade da energia aqui e aí facilita a separação aqui, tá? Que é uma luz direta, né? Um feixe direto de luz. Então, o prisma vai separar, depois nós temos aquele item que seleciona, eu posso selecionar, isso eu mudo no aparelho, tá? Eu digo qual o comprimento de onda que eu quero. Ele tem um range de possibilidades, que é o que eu mostrei aqui pra vocês. Ele tem um range de possibilidades, ó. Mas é aqui que eu vou selecionar qual dentre essas possibilidades eu vou querer, tá? Isso é variável, vai depender da minha amostra, porque aí o meu equipamento ele é capaz de detectar vários tipos de amostras, tá? E aí eu seleciono aqui o comprimento de onda, imagino 500 nanômetros, para analisar a minha proteína, que tá aqui dentro. Aí, essa energia que vai incidir na amostra aqui, menos a que foi absorvida, é a que vai ser transmitida e detectada pelo detector. E aí, ele vai, aquele sistema, e faz essa continha. Quanto incidiu, menos o que foi transmitido, igual ao que foi absorvido. Ele me dá o valor. A absorbância, é lida normalmente entre 0,5, 0,6, 0 até 1, tá? É 0, alguma coisa o valor normal, que o aparelho vai mostrar aqui no seu visor, tá? E aí, esse valor que aparece aqui é da absorbância. Ah, professor, eu posso ler a transmitância? Pode, só que aí você vai dizer para o equipamento aqui, ó, nesses botõezinhos para ele, se você quer o resultado em absorbância ou em transmitância, tá? E esse valor aqui é que a gente vai utilizar, então, nas próximas aulas, para fazer aquela segunda parte, que é, na verdade, quantificar a proteína numa solução desconhecida, tá? Por enquanto, essa parte 1 eu estou apresentando para vocês o princípio da lógica aqui. Então, a absorbância remete à absorção de energia a uma frequência específica. Ela é calculada a partir da relação logarítmica entre a energia que incide e a energia que é transmitida pela solução. Então, eu tenho uma pergunta. Então, aqui está a fórmula da absorbância, que é a fórmula que esse sistema aqui, que foi mencionado aqui, ó, esse circuito medidor, ele faz essa continha, né? De quanto que incidiu e quanto que transmitiu. Aí ele faz essa continha aqui, tá? Quanto que incidiu, o log de quanto que incidiu dividido pelo quanto que foi transmitido. E vai me dar esse valor aqui. Absorbância, tá? Então, olha a pergunta. Essas respostas aqui, vocês vão me dar numa atividade que eu vou deixar lá, valendo frequência da aula de hoje, tá? Ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês antes disso é que a frequência não está condicionada a vocês acertarem ou não a resposta. Está condicionada a vocês responderem. Agora, a prova, sim. Quando eu estiver avaliando nota, quando eu digo atividade valendo nota e frequência, aí a frequência é se você respondeu e a nota se você acertou. Agora, se eu colocar atividade valendo frequência, ela independente se você errar ou acertar, eu vou dar presença para vocês. Entenderam? Tá? Então, não tenham medo de errar ou de acertar. Só quando for prova ou trabalho valendo nota. Aí, vocês têm que acertar.
Senão não ganha nota, mas a frequência ganha, certo? Então, eu vou deixar essas perguntas lá para vocês responderem numa atividade, como se fosse um questionáriozinho. Vai valer nota e aí já vai ter o feedback com a resposta, para vocês aprenderem, tá? É uma forma de eu controlar a frequência e fazer vocês fixarem o conteúdo, tá? Então, a pergunta aqui é, se eu disse isso aqui tudo para vocês, a pergunta é, quando que a absorvância é igual a zero? Já sabem, né? Botem com as suas palavras. Não precisa, não, gente, não procura no Google nem nada, tá? Porque lá vai vir aquelas respostas chiques com aquelas palavras que vocês talvez nem entendam. Então, coloca com as suas palavras. Quando que a absorvância é igual a zero? Com base no que eu expliquei para vocês. Beleza? Vai ter a resposta lá depois, tá? Opa! Outra, a transmitância é a relação entre a energia transmitida e a energia incidente. Isso é outra forma, isso aqui como calcula a absorvância, aqui como que calcula a transmitância. Assim, se uma solução não absorve energia, a energia que incidiu e a energia que transmitiu tem o mesmo valor, concorda? Se eu incidir 100 na minha amostra, ela não absorveu nada, quanto que eu vou transmitir? A minha amostra vai transmitir? A mesma coisa que incidiu. Se eu estou dizendo aqui para vocês que ela não absorveu nada. Portanto, essa relação aqui, essa divisão entre o que incidiu e o que transmitiu, vai ser igual a 1. Se eu tenho 100 dividido por 100, isso é 1, certo? Então, quando a minha amostra não absorve nada, a minha transmitância é igual a 1. Se ela absorve, ela vai ser 0 alguma coisa. Vai ser menor que 1. Por isso que o valor é 0, alguma coisa, certo? Olha que interessante de entender, né? Dessa forma, qualquer solução que absorva energia terá transmitância menor que 1. Por isso que a absorvância é 0, alguma coisa. Em relação às cubetas utilizadas para leitura, é importante tomar algum cuidado, pois esses utensílios são fabricados com metal como plástico, vidro e quartzo. E eles podem interferir nisso. Quando que é recomendado usar cubeta de plástico, de vidro e de quartzo? Esta vocês têm que procurar no Google, tá? Mas é só assim, plástico usada para isso, vidro usada para aquilo, quartzo usada para aquilo. Aqui já tem uma certa colinha, ó. A amostra deve estar em um recipiente de quartzo quando a radiação for na região do ultravioleta. A amostra deve estar, quando a amostra for lida na região do visível, a cubeta deve ser de vidro, tá? Então, quartzo para ultravioleta, vidro para visível. E o plástico? Então, aqui você já tem duas respostas das três. E o plástico vocês procuram e colocam aqui para mim, tá? Beleza. Lei de Lambert-Beer. Já vimos isso, tá? A lei de Lambert-Beer tem duas leis, tem a de Beer e a de Lambert. E aí a de Lambert-Beer é a soma das duas. Então, o que diz a de Beer? Que a intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Então, e Lambert diz que a intensidade de luz emitida decresce exponencialmente à medida que a espessura do meio aumenta. Então, por isso que aqui está dizendo que o material utilizado na cubeta, no meio, está aqui com a sua amostra, esse material também interfere na absorvância dessa energia, tá? Bom, então, as leis de Lambert-Beer são o fundamento da espectrofotometria. Elas são tratadas simultaneamente através da chamada lei de Lambert-Beer, que é a junção das duas. Que diz que, isso aqui que vocês têm que saber. Não, é isso aqui, é o resumo da ópera. Que a quantidade de luz absorvida, a absorvância aqui, ó, ou transmitida por uma determinada solução, que dá na mesa, você pode converter uma na outra,
depende da concentração do soluto e da espessura da solução. Então, vai depender da concentração do que está aqui dentro e da material da cubeta que você utilizou, tá? Em resumo da ópera, aplicando diretamente aqui para a espectrofotometria, a absorvância aumenta. A absorvância de uma solução aumenta à medida que a concentração da amostra nessa solução também aumenta. Obviamente que isso vai ter um platô e depois você vai ter uma queda. E aí, na aula prática, a gente vai ter que fazer toda isso aqui, vai ter que ler a absorvância de uma amostra em diferentes concentrações para desenhar essa curva, porque é nesse ponto de pico aqui a gente vai ver qual é o comprimento de onda dele que a gente conseguiu a maior absorvância. Porque é neste comprimento de onda que eu vou ler minha amostra. Então, eu vou definir qual é o comprimento de onda que eu vou selecionar aqui com base nesse primeiro experimento que nós vamos fazer aqui, que é determinar a absorvância da proteína, por exemplo, da albumina em diferentes comprimentos de onda, tá? E aí a gente vai escolher a que tiver maior absorvância. Bom, mas isso eu vou deixar para depois, para a próxima aula, tá? Então, finalizamos aqui. O que vem para frente aqui é o que a gente vai ver na aula prática mesmo, que a gente vai, que é o experimento que a gente faria no laboratório, tá? Então é isso, até mais, bom final de semana e se cuidem, tá, galera? Até mais.